Vamos à palavra. Romanos, capítulo 13, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Vamos ler juntos? Amém? Portanto, dai a cada um o que deveis. Mais forte. Quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é o alimento, a tua palavra é o sustento. A tua palavra é a lâmpada e a luz para os nossos caminhos. Que o teu Espírito Santo nos revele a tua vontade para as nossas vidas. Eu creio, Pai, que todos aqui sairão daqui instruídos pelo Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero pregar nessa noite para você sobre o tema, o princípio da honra. Amém? Diga, o princípio da honra. Ok? Talvez você, esse mês é o mês da família, e nós temos pregado toda semana sobre família, não é? E um texto muito conhecido para a família é: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E existem vários textos bíblicos que falam sobre honra. E a honra é um princípio do reino de Deus. Amém? É um princípio do reino de Deus. E quando nós falamos de princípios, o mundo é regido por princípios. Existem leis e princípios da natureza que o próprio Deus estabeleceu. Amém? Existem princípios, não é? Que regem as leis de uma nação, de um país. Nós somos cidadãos brasileiros, não é? E nós temos uma constituição no país que garante os nossos direitos e os nossos deveres. E nós precisamos conhecer os princípios do nosso país. Por exemplo, está muito em moda, né? Não muito em moda não, muito conhecido através da mídia, o princípio da isonomia. Quem já ouviu falar em princípio da isonomia? O princípio da isonomia é garantido pela Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. O julgamento tem que ser igual para todos. O direito, o dever tem que ser igual para todos. Não tem rico, não tem pobre, todos são iguais, não é? O outro princípio da Constituição é o princípio também que está muito conhecido, da presunção da inocência. Quem é policial tem que saber disso, não é? O que é o princípio da presunção da inocência? O acusado, até que se prove o contrário, ele é inocente. Ele tem o direito de pleitear sua inocência até a última instância, em trânsito e julgado. O Brasil sabe, tem 3 instâncias, não é? Então até a última instância, ainda que ele tenha sido culpado pelo que ele fez, ele pode falar: eu sou inocente. Não é assim? Um outro princípio é o princípio da liberdade de expressão. Há pouco tempo a gente viu aí a questão do Supremo, né? O que diz o princípio da liberdade de expressão? Todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião, de expressão, que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e ideias, ou por qualquer meio de expressão. Amém? Então você tem liberdade de você expressar o que você pensa, sem ser inquietado por isso. Outro princípio, também muito conhecido, é o princípio da liberdade religiosa. Ou seja, somos garantidos por lei a termos liberdade para cultuarmos de acordo com as crenças, o livre exercício do culto religioso, sobre a proteção local dos cultos. Ou seja, é inviolável. O que estamos fazendo aqui, estamos fazendo pela garantia da lei. Como você compreende o que eu estou dizendo? Então eu quero que você entenda aqui, por que eu estou falando, pastor, eu não quero falar de leis da nossa terra.
Mas eu estou aqui abrindo um pouco o seu coração e a sua mente para você entender que nós precisamos conhecer os princípios do nosso país. Mas, preste atenção, a Bíblia diz que nós estamos aqui nesse mundo como forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Nosso reino não é desse mundo. Nosso país não é aqui. Nosso reino é o reino de Deus. O nosso reino não tem um presidente, tem um rei. Não tem uma câmara de deputados, senadores, vereadores, não. Ele é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. É um reino inabalável. Mas é um rei e um reino que também tem seus princípios, que também tem sua constituição. E o próprio rei Jesus veio à terra para nos introduzir nesse reino, para nos apresentar os princípios desse reino. Então falar dos princípios do reino também é ter Cristo como centro, porque nós estamos falando dos princípios da sua palavra. A constituição desse reino está aqui, ó. Não é a Constituição Federal, mas é a Constituição Celestial. E todos nós, como cidadãos desse reino, como embaixadores desse reino, porque eu não sei se você sabe, nós somos embaixadores. Nós estamos aqui na embaixada, que é a igreja, a extensão e a representação do reino de Deus aqui na terra, e nós somos responsáveis por anunciar o evangelho. A Bíblia diz que nós somos como cartas abertas que devem ser lidas por todos. Agora pensa, o cidadão mal sabe a lei do próprio país que mora, e não sabe as leis do seu país celestial. Como é que fica o negócio? Pensa, meu povo é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Agora outro detalhe, é que volta e meia, nós vemos que há conflitos entre irmãos, na própria igreja, que optam por uma ideologia, esquerda, direita, centro, que seja, que o valha, e entram em choque. Por que entram em choque? Porque há uma confusão entre a constituição da terra e a constituição do céu. Entre nós não deveria haver. O que está aqui, está aqui. O que está claro para todo mundo ler. O nosso rei estabeleceu na sua palavra os princípios dele. Por que entre nós tem que haver divergências? Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Há princípios claros na palavra, meus irmãos. É porque às vezes a influência do mundo é tão grande que o pastor nem sequer pode falar o que está escrito aqui, nem sequer pode defender o que está escrito aqui, porque os próprios crentes se encarregam de matar, apedrejar, de botar para fogueira. Por isso que a palavra diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Há princípios claros, irmãos, do reino, que eu poderia falar aqui para vocês. Há princípios do reino de Deus, princípios que falam do amor, princípio da unidade, princípio da humildade, princípio da misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque deles é o reino de Deus. Princípio da mordomia. Sabe o que significa o princípio da mordomia? Significa que nada é nosso, tudo é de Deus, somos mordomos de tudo que Ele nos deu. É um princípio do reino. Princípio da renúncia, do sacerdócio, da responsabilidade, princípio da santidade. É um princípio do reino. Quantos compreendem? Amém? E o princípio que eu quero falar hoje aqui na palavra de Deus é o princípio da honra. Diga, princípio da honra. Quem ouve essa palavra com ouvidos mundanizados, influenciados pelo mundo, ficam meio preocupados, porque no mundo é tudo ao contrário. Mas eu estou falando de um princípio do reino de Deus. Diga, o princípio da honra. O apóstolo Paulo escreveu:
a ninguém deveis nada. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então veja que o apóstolo Paulo, no mesmo texto, ele fala de tributos que são impostos humanos. IPVA que nós pagamos, o imposto que nós pagamos, o IPTU que seja. Mas há também o princípio do reino, honra, que também podemos honrar e respeitar uns aos outros no âmbito natural, amém ou não? Mas esse princípio da honra foi estabelecido pelo próprio Deus, amém? E por que é importante falarmos sobre o princípio da honra? O que significa honra? Honra significa respeito, reconhecimento de autoridade, dar o devido valor, valorizar, respeitar alguém. Por isso que a palavra diz, a quem honra. Veja, não é ao que honra, é a quem honra, pessoa. E isso está na palavra. O próprio Senhor Jesus, lá em Marcos, quando ele é desonrado pelos próprios moradores da sua cidade natal, Nazaré, ele fala, o profeta não tem honra na sua própria terra. E ele não pôde fazer milagres, diz a Bíblia em Marcos, eu não vou ler por causa do tempo, mas só vou citar para você, Marcos 6, 3 a 6, não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então veja, por não andarem no princípio da honra e não reconhecer aquele que foi enviado por Deus, eles não desfrutaram da bênção. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, olha o que diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Gente, está na Bíblia, não sou eu que estou inventando, ok? Amém? Está na Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. E aqui está dizendo, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem tapeis a boca da ignorância dos homens insensatos. Versículo 17 diz, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. O rei ali na época era o presidente, porque ela era rei, aqui é presidente. Então o que ele está dizendo? Honrem as autoridades estabelecidas. Amém, meus irmãos? Não estou aqui para falar do presidente, nem para falar de governo humano, estou aqui para falar com o princípio do reino de Deus. A palavra diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor. Tem um outro texto em Malaquias 1,6. Coloca o PowerPoint que eu coloquei, por favor, John, aí no culto anterior. Malaquias 1,6, olha o que diz a palavra de Deus. Presta atenção. Malaquias 1,6. O filho honra o pai. Me ajuda, por favor, aí. Ok? Conseguiu? O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus está falando. O servo honra o Senhor, o filho honra o pai. Agora, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Quem está dizendo isso? É o pastor? Palavra. Diz o Senhor dos exércitos, para não ter dúvidas: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome. Então veja, o princípio da honra é um princípio que está estabelecido na palavra. E por que nós estamos falando sobre o princípio da honra? Por que é importante aprender sobre o princípio da honra? Talvez seja novo para muitos aqui.
Porque o princípio da honra foi o primeiro princípio a ser quebrado no universo. O princípio da honra foi o primeiro princípio a ser defraudado. O primeiro ato de desonra que aconteceu em todo o universo, antes mesmo de eu e você existirmos. Quem foi que praticou esse ato de desonra? Quem foi que se rebelou contra uma autoridade? Quem foi que faltou com respeito a uma autoridade? Lúcifer. Lúcifer. Lá na eternidade, lá no céu, Lúcifer, sabe o que significa a palavra Lúcifer? Lúcifer significa aquele que brilha, ou anjo de luz. Ele era o querubim ungido. E Lúcifer, aquele que brilha, o Lúcifer é anjo de luz, aquele que brilha. Ele era regente do coro celestial. É só ler a palavra, eu estou aqui entregando mastigado para você. Os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo. E quem estava regendo? O Lúcifer, o regente do coral. Mas um dia, Lúcifer, ele pensou: eu vou ser maior do que ele. Eu vou subir às mais altas alturas. E eu é que vou ser louvado. Eu é que vou receber adoração. E ele estava lá: vamos lá, gente, vamos cantar para ele. Santo. E ele está lá: hoje vocês estão cantando para ele, mas amanhã vocês estarão cantando para mim. Aí Lúcifer estava lá. Uma hora Deus falou assim: para tudo agora. Para essa adoração. Eu não recebo essa adoração. Para agora. Porque Lúcifer já tinha deixado entrar no seu coração a desonra. Deus não recebe adoração de um coração que desonra. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E ficou um buraco no céu. Não teve mais adoração naquele momento. Por isso que o Pai hoje procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Lúcifer quis brilhar mais do que Deus. Quis que a luz dele brilhasse mais do que Deus. Olha o que diz lá a palavra em Isaías 14:14. Olha lá: subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Quem disse isso? Lúcifer. A palavra Lúcifer no hebraico é Ben-Shahar. Talvez você nunca ouviu falar nessa expressão. É uma língua original da Bíblia. Ben-Shahar. Ben-Shahar, Ben é filho, Shahar é honra. Ben-Shahar significa filho da honra. Ou seja, aquele que era filho da honra desonrou ao Pai. E como resultado daquela desonra, ele arrastou a terça parte dos anjos. Desceram com ele. E o que aconteceu com ele? Olha o que diz a palavra em Isaías capítulo 14, versículo 2. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Ele foi precipitado, ele foi lançado para a terra. Lucas capítulo 10, 18. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás. Veja que agora não é mais Lúcifer e nem Ben-Shahar, agora é Satanás. Satanás significa adversário. Agora na terra ele é o adversário, caindo do céu como um relâmpago. Quem desonra, olha como é que a questão da honra é importante. Quem desonra perde o acesso à presença. Quem desonra perde o acesso à presença. Você receberia na sua casa uma pessoa que te traiu? Você receberia na sua casa uma pessoa que te, sei lá, traiu sua confiança, te desonrou? A não ser que essa pessoa peça perdão e reconheça, sim ou não? Fora isso, não tem mais acesso à presença. Lúcifer perdeu
o acesso à presença. E quando ele vem para a terra, que muitos associam essa caída de Lúcifer ao Big Bang, né? Aquele meteoro de acordo com a ciência que explodiu tudo, a terra se tornou sem forma e vazia. E aqui na terra, Satanás, ele era o único lugar que a autoridade de Deus era questionada, porque agora ele estava aqui. Mas um dia, Deus criou um homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Um homem com um corpo glorioso. Por isso que a palavra diz que quando nós pecamos, nós fomos destituídos da glória. Porque antes do pecado nós éramos revestidos de glória, de brilho. Aí um dia, Satanás estava andando pela terra e viu um ser criado. E ele viu o homem. E ele ficou muito irado com aquilo, porque ele viu tudo que ele tinha um dia. E ele falou: vou destruir esse homem. Como pode isso? Por isso que Deus já havia dado uma ordem para Adão: Adão, sujeitai a terra, dominai-a, governai-a, porque você agora tem autoridade sobre toda a terra. Ande no meu princípio, no princípio da honra. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por isso que lá em Salmos, capítulo 8, versículo 5, olha o que diz a palavra de Deus: fizeste-o, no entanto, o homem menor, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Nós fomos criados para andar no princípio da honra. Nós fomos criados por Deus para sustentar o testemunho daqueles que honram os princípios de Deus, honram a Deus, honram o que Deus estabeleceu. Então na terra hoje, preste atenção, nós temos dois princípios. Nós temos o princípio da desonra e nós temos o princípio da honra. Quem é que governa sobre o princípio da desonra? Ben-Shahar, Satanás. E quem é que está ali no princípio da honra, governando o reino dele com a honra? Deus. E nós somos esses embaixadores. Por isso hoje aqui na terra, preste muita atenção no que eu vou te falar. Nós não podemos aceitar na nossa vida nenhum resquício do princípio da desonra. Porque quem anda no princípio da desonra está honrando ao diabo. Mas quem anda no princípio da honra está honrando a Deus. E a Bíblia diz: aqueles que me honram, eu o honrarei, diz o Senhor. É uma escolha, é uma decisão. Agora acredite, a linha que separa o princípio da desonra e o princípio da honra é desse tamanho. Nós somos tentados a cair para o lado da desonra. É verdade ou não é? Mas nós temos que estar do lado da honra. Quando nós andamos e caminhamos nessa terra, nós andamos debaixo de honra. Talvez ainda não esteja muito claro para você, mas eu vou tentar ser prático daqui para frente, uma vez que o princípio está estabelecido. Amém ou não? Amém, meus irmãos? E agora a gente tem que fazer um raio-x na nossa vida e avaliar em nós, avaliar em nossos relacionamentos, avaliar em nossa vida, de que lado nós estamos. Amém? Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, vou, mais uma vez repito, com respeito à opinião particular de cada um. É muito desconfortável, é muito ruim quando nós vemos pessoas desonrando autoridades. É verdade ou não é, irmãos? Ainda que a dita autoridade dê motivos para falar, mas se Deus permitiu aquela autoridade estar ali, porque a minha Bíblia diz, eu não sei se a sua Bíblia diz,
A minha Bíblia diz que quem permitiu foi Deus, e quem vai tratar com a autoridade é Deus e não eu. Quem entende o que eu estou dizendo? Qual é o nosso papel? Orar por essa autoridade. É muito ruim. Vivemos hoje num contexto de muita desonra, irmãos. O princípio da desonra está entranhado na sociedade, nas famílias. Na família, por exemplo, você vê quantos filhos desrespeitam os seus pais, gritam com seus pais, os tratam como colegas da escola, não dão o devido respeito que eles merecem. É verdade ou não é? Tem filhos que você vê, parece que inverteu, ele que manda no pai, não é o pai que tem que mandar nele. Aí fica assim, mas acho que inverteu a coisa. Aí tem gente que acha bonitinho, que bonitinho. Não é bonitinho, é feio, isso é desonra. E nossos filhos têm que aprender desde cedo que isso é um princípio de desonra, de rebeldia. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Entre casais, por exemplo, como que há uma desonra entre casais? Esposas que não honram seus maridos, desrespeitam, gritam, xingam, tratam como se fosse um qualquer. Maridos que também não honram suas esposas, não respeitam como vaso mais frágil, como aquela que precisa de ajuda, de acolhimento. Nós vemos na sociedade, nas escolas, crianças batendo em professores. Eu sou da época, eu não sei você, que quando o professor entrava na escola, as crianças ficavam de pé. Boa tarde, querido professor. Eu fiz muito isso. Quem fez isso? A turma não sabe mais o que é isso. O professor é recebido com giz na cara, com bola de papel, com pontapés e supapos. Isso é desonra. Isso é desonra. E essas crianças, esses adolescentes, trazem esse comportamento para casa, porque aprendem na escola e gritam com o pai, e tratam o pai e a mãe de qualquer jeito. Isso é desonra. Quem é que está por trás dessa desonra? É o diabo, gente. A sociedade, as pessoas não respeitam mais as lideranças instituídas, policiais, não é? Ou seja, até os próprios lideranças políticas, ninguém respeita mais ninguém. Na empresa, os funcionários não respeitam mais os patrões, eles recebem a oportunidade de trabalhar, estão ali, estavam desempregados, agora estão empregados, estão por um tempo, aí começa a cobiçar o carro do patrão, o dinheiro do patrão, a casa do patrão, e começa a desonrar o patrão. Isso acontece. Isso é o quê? Desonra. Infelizmente, na igreja isso também pode acontecer. Irmãos que não honram os irmãos. Às vezes, nós recebemos reclamações de servos nossos que não são pagos para estar ali no estacionamento. Eles estão ali com muito amor e carinho. E volta e meia tem reclamação de eles falam: pastor, o irmão botou o carro aqui, eu falei que não podia, e ele disse que vai botar porque o problema é dele. Mas tem lugar ali que não pode pôr. Entende? Isso é o quê? Desonra, gente. É desonra. Teve irmão que falou assim: pastor, desculpa, eu não quero mais ficar no estacionamento não, porque é muita desonra. Então, até na igreja tem isso, sabe? Então nós precisamos entender algo, irmãos. O princípio da honra é que deve governar a nossa vida, porque a honra é uma semente que nós plantamos na nossa própria vida. Quando nós honramos, um dia nós vamos colher aquilo. Amém? Ainda que aquela pessoa a quem você honrou não reconheça ou não te dê o devido valor, um dia alguém vai ser levantado por Deus para te honrar. Agora, se a honra é uma semente que nos leva a um sucesso, a desonra é uma semente que nos leva ao fracasso. Porque a desonra também é uma semente. Provérbios capítulo 17, o versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz: quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua... O que está dizendo ali? Aquele que paga o bem com o mal,
o mal não se apartará da sua casa. O que é isso aí? Desonra. Se você for mal com quem foi bom para você, o mal não vai sair da sua casa. Semeadura da desonra, colheita da desonra. Quantas pessoas fazem o bem às outras? Conversei com uma mãe esses dias: pastor, eu fiz o bem para minha filha, para o meu genro, fiz tudo para eles, dei a vida que eles não podiam ter, comprava tudo, meu cartão com limite alto, tudo para eles. Um dia desses, eles, quando eu vi, estavam encostando um caminhão lá na porta de casa, porque elas moravam no andar de cima, e estava indo embora, levando as 2 netinhas dela. E hoje essa mãe está triste, depressão. Ela falou: filho, o que eu fiz para você? Que nível de desonra é essa, gente? Que nível de desonra, que tristeza para uma mãe. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Não desonrem aqueles que fizeram bem para você. Tem pessoas, escuta o que eu vou te falar, que nunca se firmam em trabalho e não prosperam. Sabe por quê? Estão colhendo sementes de desonra do passado. Desonraram seus empregos, desonraram os lugares que estavam, não valorizaram a porta que Deus abriu, vão mudando de emprego em emprego e não se firmam. Sabe por quê? Porque não andam no princípio da honra. Ministérios, líderes, que às vezes saem de determinadas igrejas, determinados ministérios, falando mal daquela igreja, falando mal daquele pastor, no lugar que foi alimentado, no lugar que foi abençoado, no lugar onde fez muitos amigos, muitas amizades, mas sai de lá falando mal. Não se firmam em igreja nenhuma. Ainda mais aqueles que acontece muito isso, que racha a igreja. Porque se o diabo entrou no céu, não vai entrar numa igreja? E aquela pessoa ali consegue levar um grupo de pessoas. Esses ministérios não crescem, não avançam, porque começaram no princípio da desonra. A desonra é uma semente que plantamos e que um dia podemos colher. Não ande no princípio da desonra. Se até esse momento no seu coração algo te identificou, peça perdão a Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. Amém? A palavra diz: de Deus não se zomba, nem se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. A igreja, irmãos, precisa ser um lugar onde as pessoas veem entre nós o princípio da honra. Um lugar leve, um lugar onde as pessoas se respeitam, um lugar onde as pessoas se amam, porque lá fora isso é muito raro. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Uma casa onde não há honra é um lugar pesado. Uma igreja onde não há honra é um lugar pesado. Uma empresa onde não há honra é um lugar pesado. É um lugar ruim para estar. Então nós temos que andar no princípio da honra. Eu creio que Deus nesses dias está restaurando esse princípio. Pastor, por que você está pregando essa palavra? Primeiro, porque Deus colocou no meu coração. Amém? A Ingrid escolheu os louvores dessa semana. Eu nem sabia quais seriam os louvores que ela ia louvar aqui com o grupo, mas todos eles falaram de reino. Não sei se você observou. Falei: uau, Deus está confirmando a palavra. Segundo, porque eu creio que esse mês é o mês da família. Nós estamos falando para os casais, estamos falando para os pais, estamos falando para os filhos. Então veio a calhar esse tema para nós observarmos esse princípio na nossa casa. Alguém diga glória a Deus. Mas pastor, o senhor não está falando de Cristo. Cristo está aqui porque Cristo é a palavra. Eu estou honrando o princípio de Cristo, o princípio do rei, o princípio do reino. Está na Bíblia, está na palavra dele. Cristo habita no nosso coração pelo Espírito Santo, amém, irmãos? E é só por ele que podemos viver os princípios do reino de Deus. Eu poderia parar essa pregação aqui. Eu tenho certeza que você já iria para casa abençoado, sim ou não? Ou pelo menos refletindo sobre o que estou fazendo, como estou fazendo a minha vida. E o tempo não permite eu concluir mais, avançar mais com a palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Vá na célula essa semana, terça-feira, porque a continuidade dessa palavra estará na célula. Eu não vou pregar toda ela aqui, mas no primeiro culto deu tempo de falar. No segundo não vai dar, mas vou falar só um tópico que eu falei no primeiro, para você guardar no seu coração.
como que eu posso viver no princípio da honra? E como que eu posso observar na minha vida se eu estou vivendo o princípio da honra? Preste atenção, existem 5 maneiras que você vai aprender na próxima célula, amém? Está lá no suprimento, no esboço, mas quero falar só uma. Um detalhe para a gente ir para casa observando esses detalhes. Primeiro, só para a gente pensar aqui. Uma maneira de andarmos no princípio da honra e observarmos nossa vida é saber se nós estamos reconhecendo os protocolos de determinados ambientes e lugares. Diga protocolos. Você sabe o que é protocolo? Alguém sabe o que é protocolo? Protocolo significa que determinada coisa deve ser feita de determinada maneira, dependendo da ocasião e do lugar onde você está. Isso é um protocolo. Ter discernimento disso, honrar esse protocolo, é andar no princípio da honra. Uma das formas. Quantos compreendem? Isso tem a ver com o nosso comportamento. Diga comportamento. Comportamento. Ah, pastor, mas o comportamento é meu, a vida é minha, eu me comporto do jeito que eu quero, como eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. É assim? Isso é desonra. O comportamento, você sabe, comparado com o iceberg, ele é a ponta do iceberg. Quando você olha o iceberg para dentro, tem 90% do iceberg. Então, quando você vê uma pessoa, e aqui serve para todos que estão aqui, tendo um determinado tipo de comportamento que aponte para a desonra, fique atento, porque por trás daquele iceberg existe um coração e pode haver uma situação de desonra. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Quer ver um exemplo? Olha só um detalhe que às vezes você pode cometer sem querer ou sem saber, que é possível também, ok? Protocolos, por exemplo, protocolos de tratamento, coisa simples. O que é o protocolo de tratamento? É a maneira como eu trato as pessoas. Se você vai a uma escola, o professor tem que ser chamado de quê? Professor. Se você vai ao médico, você chama o médico de quê? Doutor. Você não chama pelo nome. Você vai a um tribunal falar com o juiz, você chama ele de quê? Excelência, meritíssimo. Isso é um protocolo de quê? De tratamento. Se você conversa com a pessoa mais velha, você se refere a ela como? Senhor, senhora. Não é assim? Entre nós, na igreja, como que nós nos tratamos? Irmão, irmã. Não é assim? Isso é um protocolo de quê? De tratamento. A não ser que você tenha uma intimidade com a pessoa de muito tempo e você chame pelo nome. Sim ou não? Até o próprio pastor, como é que você se relaciona com o pastor e com a pastora? Pastor, pastora. Tem pessoas aqui que me conhecem antes de eu ser pastor e me chamam de Léo até hoje. Não me importo, porque eu sei do carinho, do respeito que eles têm. Mas uma pessoa que não me conhece há muito tempo, me chama de pastor, vê uma pessoa que me chama de Léo, eles acham estranho. Uma vez eu fui repreendido por um irmão e falou: pastor, por que esse irmão chama você de Léo? Você é o pastor, não é? Não, porque me conhece há muito tempo. A gente tem uma certa proximidade. Mas é o quê? O irmão não faz por mal, entende o que eu estou dizendo, irmãos? Mas é uma questão de um protocolo. Então, protocolos de tratamento, né? Tem filhos que falam com os pais como se fosse colega da escola. Não, não são colegas da escola. E os pais têm que observar isso. Opa, ei, peraí, eu sou tua coleguinha não. Entende? Outra coisa, o protocolo de honra. Você quer ver? Roupa, por exemplo. Se você vai a um casamento, o que o protocolo diz? É esporte fino ou social. Se você for de chinelo, de bermuda e camiseta, você está desonrando o casal. Sabia disso não? Vai num tribunal, por exemplo, numa repartição pública, dependendo lá do local, e entra lá de qualquer maneira, você nem entra. O advogado tem que usar o quê? Isso é o quê? Protocolo. Amém, irmãos? Você vai a um culto, por exemplo, né? Os irmãos e as irmãs, a palavra diz, temos que vestir com ordem, é o protocolo. Não é baile funk.
A gente está aqui para honrar Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, roupa, veja, coisa tão simples. Quer ver uma outra coisa tão simples? Palavras mágicas. Quais são as palavras mágicas que nós conhecemos? Por favor, obrigado, bom dia, com licença. Você vai pegar o celular de uma pessoa, você pede, dá licença. Posso ver seu celular? Você me dá licença? Mas tem gente que já sai pegando o celular da tua mão, não é? Você vai entrar numa porta, num quarto que está fechado, o que tem que fazer? O protocolo diz o quê? Ter a porta. Mas o filho não, já entra metendo mãozão na maçaneta e sai entrando de qualquer jeito. Não é assim? Quer ver uma coisa que pode parecer um negócio pequeno, mas muitas vezes a gente pode falhar? Quando alguém chega num ambiente onde já tem outras pessoas, o que o protocolo diz? Quem chegou depois cumprimenta quem estava antes. Você chegou num ambiente, já tem gente? Boa tarde, boa noite, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Tem gente que faz isso? Tu parece uma porta, um poste ali que ele entra e nem fala com você. Isso é horrível. Aí muita gente na empresa, funcionários que trabalham, tratam os colegas e o próprio patrão desse jeito. Chega lá ignorando as pessoas. Depois não sabe por que não é promovido. Depois não sabe por que não cresce na empresa. Não é cordial, não honra o lugar, não honra as pessoas. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Pastor, eu pensei que eu vinha na igreja hoje para ouvir uma palavra espiritual. Isso é espiritual. Sim ou não, meus irmãos? Isso é espiritual. Isso é espiritual, porque é um princípio do reino de Deus. Nós precisamos observar isso, irmãos. Não aceite nenhum resquício de desonra no seu coração. Eu poderia falar sobre liderança aqui, honrar os líderes que Deus estabeleceu sobre a sua vida, que foram enviados de Deus para serem bênção na sua vida. Pode ser seu líder de célula, seu discipulador, seu pastor. Uma maneira de você honrar é agradecer, sabia? A gratidão é uma questão de honra. A palavra diz que Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, só um voltou para honrar Jesus. Quando você honra alguém e fala, olha, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você está honrando aquela pessoa, você está reconhecendo o que aquela pessoa é para você. Às vezes a mãe bota o prato de comida para o filho à mesa, e o filho está tão acostumado com aquilo que ele nem agradece mais. É como, faz mais que a sua obrigação. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado, esposa. Obrigado, esposa. Percebe o que eu estou dizendo? Eu estou falando aqui de comportamentos que são pontas de iceberg. Mas você que é patrão lá na sua empresa, fica de olho nessas coisas. Nós temos irmãos aqui que são empresários, que lidam com 50, 100 funcionários. Fica atento, que às vezes aquele gerente, aquele líder que deveria ser exemplo, não honra. E por atitudes como essa, você vê que há um sentimento de desonra ali. Às vezes não sabe, ensina ele. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Quer ver uma maneira de você honrar alguém? Servindo, serviço. Jesus se ajoelhou e lavou o pé dos discípulos. Eu estou honrando vocês. Quando você serve alguém, quando você ajuda alguém, você está honrando aquela pessoa. Aí o esposo pode chegar para a esposa e falar, filho, eu vou te honrar hoje, vou lavar a louça do jantar. O serviço é uma honra. Vou te ajudar hoje, o lixo do banheiro é comigo. Vou te servir, vou te honrar hoje, vou fazer a comida, que seja. Sabe, são coisas tão pequenas, pessoal, que faz diferença na nossa vida. Nós temos que ser nós temos que ver a cultura do reino de Deus aqui na terra. Vamos andar no princípio da honra. Que entre nós as pessoas tenham o prazer de liderar, porque elas são reconhecidas como aqueles que Deus estabeleceu para abençoar as outras pessoas. Que as pessoas tenham o prazer de pastorear, tenham o prazer de servir, tenham o prazer de estar trabalhando para o Senhor. Não vai haver desonra entre nós, não vai haver desrespeito entre nós, não vai haver competição entre nós, não vai haver, distrato entre nós. Vamos honrar uns aos outros. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala, meu irmão, eu quero honrar você.
Eu quero ser bênção na sua vida. Sabe, eu quero andar com esse princípio com você. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem foi abençoado com esta palavra nessa noite? Que o Espírito Santo nos ajude a estabelecer e a viver esse princípio na nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, por gentileza.